Fala galera, seja muito bem-vindo ao canal Pata da Sorte, Pedro Coelho aqui, e nesse vídeo, diferente dos outros, eu vou falar um pouquinho sobre uma certificação que eu fui aprovado nesse ano de 2024, fevereiro de 2024. Os outros vídeos que tem aqui no canal, se você caiu de paraquedas aqui e não conhece, os outros vídeos no canal são mais de conhecimento sobre investimentos, finanças, que eu gosto de compartilhar conhecimento para que nós todos aprendamos um pouco sobre finanças. Mas esse vídeo destinado aqui a falar um pouquinho sobre a prova CEA, como que eu fiz para estudar, o que é a prova CEA, como que eu fiz para estudar, o que eu achei da prova e como que eu posso trabalhar com ela dentro do mercado financeiro, tá bom? Então, bora lá. O que é a prova CEA? Primeiro, CEA é Certificado de Especialista Anbima. É como se fosse um certificado de especialista em investimentos da Anbima. A Anbima é uma autorreguladora que tem dentro do mercado e ela tem essas provas. Vamos dizer assim, você paga as provas, faz a prova e consegue ser aprovado. Normalmente quem faz as provas são o pessoal que trabalha dentro do mercado financeiro, cooperativa, banco, corretora, fundos de investimento. Então o pessoal tem um pouco de conhecimento e realiza essas provas. Essa prova que eu fiz, CEA, ela já é uma prova um pouquinho mais avançada. A gente tem uma classificação hoje que é CPA 10, CPA 20 CEA. Então, especialista em investimentos é uma prova mais sofisticada e mais técnica também em alguns termos. Ela vai falar lá desde o Sistema Financeiro Nacional até planejamento financeiro, renda fixa, variável, várias coisas aqui. Mas vamos lá, vou contar para você o que é essa, eu já falei, mas como que funciona essa prova. Essa prova você faz um pagamento dela, você tem que pagar pela prova. Normalmente você vai para alguma cidade na região onde você mora. Eu fui a Curitiba para fazer essa prova, fiz a prova lá. É uma prova que tem 70 questões e são 3 horas e meia de prova. Só repetindo aqui os assuntos, ele começa lá no sistema financeiro, tem a parte de ética, tem a parte de economia, renda fixa, renda variável, derivativos, algumas partes mais assim de cálculo, então vai entrar tipo cálculo de financiamento, cálculo de investimentos, de gestão de risco e um pouco da parte de planejamento. Então tem bastante coisa nessa prova, é bem interessante, mas vamos dizer assim, ela é um pouquinho mais chata de se fazer. Como que eu utilizei para estudar para essa prova? Então, hoje eu tenho o costume de ler materiais, então eu baixei todas as apostilas que tem de forma gratuita na internet, fui fazer a leitura e ao mesmo tempo eu gosto de assistir vídeos. E o que eu fiz? Eu utilizei o meu canal do YouTube para realizar playlists de assuntos e selecionar todos os professores que eu via no YouTube. Por exemplo, módulo 1, que é a parte do sistema financeiro. Então coloquei lá, sistema financeiro, módulo 1, CEA. Todos os vídeos que apareciam professores falando sobre o módulo 1 do CEA, eu selecionava e botava na minha playlist do YouTube. E aí quando eu fosse estudar o módulo 1, eu assistia todos aqueles vídeos. Pedro, são professores diferentes? São, mas eu creio que às vezes nós, não do professor, mas eu, por exemplo, entendo diferente quando um professor fala e quando outro professor fala. Às vezes, algum assunto eu entendo melhor com um professor explicando, outro assunto com outro professor explicando. Então, eu realmente assistia vídeos, às vezes de forma repetitiva, mas me ajudou muito aí, eu fiz em todos os módulos isso e depois eu ia acompanhando com a leitura também. Tá? Então isso eu acho que é legal. E claro, os simulados, é muito importante fazer simulado, não de decorar simulado. Entenda que você tem que entender a questão e não decorar, porque essa prova que eu já fiz o CPA 10 e CPA 20, eu achei que essas provas elas eram mais parecidas com os simulados. Agora o CEA, eu achei ela um pouco mais complexa e com muitas questões com a tendência assim, de pegadinha. Por quê? Não que seja no mau sentido da pegadinha, de realmente querer fazer a pessoa errar, mas a questão de ter respostas parecidas e se você realmente não sabe o conteúdo e você decorou o simulado que você fez ou decorou o conteúdo naquela hora, você vai ficar em dúvida das questões. Às vezes muda uma palavra, muda um detalhe e também acho que nessa questão, se você entende do conteúdo, alguns pontos você já consegue anular para você não errar. Por chutar, chuta entre duas e não entre as 4 que vai ter lá. Então, isso é interessante. Eu fiz a prova em fevereiro de 2024, mas eu já tinha feito a prova 2 vezes antes. Fiz uma prova, se não me engano, ali em 2021, eu fui reprovado, eu estudei, mas não passei. Fiz no ano passado, 2023. Dessa segunda vez eu fui achando que eu ia passar e levei lá um fumo mesmo, porque não passei, né? Então, achei que ia dar certo, não cheguei a estudar muito, não fiz muito simulado, fiz pouco simulado.
e aí não passei. E da segunda vez sim, eu parei, estudei por 3 meses, um mês aí, peguei muito bem os conteúdos, via todos os dias conteúdos para aprender, tentava olhar algumas notícias de mercado para entender mais, e aí simulados sem parar, fazia 2 simulados por dia, de manhã e de noite, professores diferentes dos simulados, eu via os simulados gratuitos, então de manhã e de noite, simulados diferentes, porque as questões elas mudam um pouquinho de plataformas de ensino, e isso me ajudava, eu não fazia um em sequência do outro para não ficar tudo aquilo gravado na mente, mas fazia no final do dia, começo e depois eu refletia sobre as questões. Essa foi uma maneira que eu utilizei para estudar. Atualmente eu sou certificado então pela Ambima, estou muito feliz por ter sido aprovado nessa prova. Eu achei a prova assim, realmente difícil, não achei fácil. Eu não lembro a porcentagem, mas acho que eu fui aprovado com 78%, 79%, alguma coisa assim. Mas é uma prova mais complexa. Ela é tem algumas partes mais técnicas, aí você tem que entender fazer os cálculos. Só olhar as fórmulas às vezes não resolve, tem que saber o que é feito e entender como que é feito, e aí vai ajudar bastante, tá bom? Mas esse é o vídeo de hoje, só falando aí um pouquinho sobre a certificação. Se você gostou, se você tiver alguma dúvida de como estudar, coloca aqui nos comentários, quem sabe eu posso ajudar você com algumas dicas de materiais que eu li, ou alguns vídeos que eu assisti no YouTube mesmo, tá bom? É isso aí, pessoal, valeu e uma ótima semana para vocês, até mais!